Bom dia. Hoje eu quero falar de um assunto que é muito profundo, então eu já peço desculpas se vocês não entenderem direito. Mas nesses níveis e nesses dias onde a alma está muito exposta no corpo, eu não conseguiria falar de alguma coisa que não fosse tão profunda. Então eu quero um pouco falar da nossa relação com a nossa alma, com o nosso espírito. Bom, vocês devem saber que a gente tem uma alma, que a gente tem um espírito. Talvez vocês não saibam, ou saibam, alguns saibam, outros não saibam. Mas a gente, nosso espírito, não é o mesmo ser. A gente está manifesto e o nosso espírito é imanifesto. O nosso espírito é como se fosse o nosso anjo da guarda, a gente pode dizer. Mas é como se fosse alguém que vela por nós. É como se a gente fosse o personagem do videogame do nosso espírito. Né? Nosso espírito jogando videogame, a gente é o personagemzinho. A gente não tem uma independência do nosso espírito, mas poucas vezes a gente realmente tem contato com ele. Nosso espírito é a fonte da nossa sabedoria e do nosso amor também. Toda vez que você se sentiu muito amada ou muito amado espiritualmente falando, esse amor com certeza veio do seu espírito. O nosso espírito ama a gente absolutamente. E ele ou ela, né, no caso de você ser homem, daí o seu espírito é feminino, o espírito é polarizado ao contrário, tá? Independente de você ser gay, de você não ser gay, isso não tem nada a ver com sexualidade, isso é uma coisa de como o jogo é. E esse amor do seu espírito por você é uma coisa completamente absoluta. E você pode acessar esse espírito na hora que você quiser. Ele é sempre disponível, mas nem sempre a gente consegue estar na vibração necessária para ser realmente absorvida nesse contato com o nosso espírito. Para que isso aconteça, nosso coração tem que quebrar. É interessante isso, mas quanto mais a gente quebra, mais a gente tem acesso ao nosso espírito. Claro que todo o acesso que você já fez ao espírito, uma vez que seu coração não está mais quebrado, ele se mantém. Mas o caminho de ida, ele é via quebra do coração. E quanto mais a gente entra em lugares de solitude, não solidão, tá? Solidão muito ruim, mas a solitude, essa compreensão de que somos esse contínuo, que em algum lugar também a gente não está separado, mas tem outro lugar que a gente está. Quanto mais a gente entra nesse lugar, mais fácil é acessar essa realidade espiritual. Precisa de muita entrega e disposição para isso ser feito em 2, em 3, em 4, em 10. Mas de fato, quando uma reza é feita em conjunto, com a mesma intenção de todos os corações que rezam, a reza atinge um estado mais alto. Isso é um fato. E de fato atinge o espírito também. É como se os espíritos então se juntassem para rezar para cima. Mas o que eu quero falar é da influência do nosso espírito na nossa vida. E essa influência, ela é absoluta, embora não percebamos. Mas se a gente percebe e se abre para essa influência, a gente consegue fazer com que nada que aconteça com a gente vê como uma coisa negativa, né? Mesmo as piores experiências, mesmo os piores sofrimentos, mesmo os mais assombrosos medos, todos eles nos levam para ter esse contato mais profundo com o nosso espírito. E também as grandes alegrias, as grandes conquistas, as grandes satisfações.
elas também são obra. Então, quanto mais você se dispõe a entrar em contato com o mundo espiritual, com o seu espírito, mais você vai sentir a validação da sua presença aqui na Terra. Mais você vai sentir a utilidade de você estar aqui. E mais você vai se conhecer, porque quando a gente tem essa consciência do Espírito operando sobre a gente não entra em contradição interna. Acho que tudo isso é nessa direção. Para a gente não entrar em contradição interna, porque a luz do nosso espírito é tão forte que é com completa claridade que a gente consegue se perceber. E quanto mais distante do nosso espírito a gente está, maior é a confusão que a gente faz. Assim, a influência silenciosa dessa presença espiritual no nosso corpo faz com que a gente consiga ter 100% de coerência entre o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente age e o que a gente quer. E essa é a profundeza da vida, a maior delas. Obrigada por terem me escutado.